Uns instantinhos já vamos desejamos a todos boas-vindas a todos à sexta reunião do Grupas em 2021. Essa reunião está sendo gravada para futura disponibilização no YouTube. Nossos patrocinadores. É bom dizer que sem eles dificilmente teríamos condições de estarmos aqui no ar e agradeço a confiança depositada nessa gestão, né? Então, a C4I, Inteligência e Segurança, a Escobras, Limpeza Mecanizada, a Full Time Business, a Milicar for Testlicar, a Norte Frio Ar Condicionado, a Espartan, a Tufan Soluções em Limpeza e a UBES, Simple Filter. E, na sequência, nós vamos à leitura do protocolo do Grupas, que é a nossa linha de frente, a nossa linha mestra, né, que o nosso atual vice-presidente, Moacir Reis, vai fazer a leitura para nós. Seja bem-vindo, Moacir. Obrigado, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer estar recebendo aí vocês na nossa reunião do Grupas. E hoje, abordando um tema bem relevante, bem com bastante ênfase, né, hoje, porque a partir do mês que vem, oficialmente o governo passa a controlar e aplicar até algumas advertências com relação à lei de informações, né? E eu acho que é um tema bastante relevante e espero que todos aproveitem. Como de costume, o nosso protocolo, né, dos membros do Grupas, inicialmente falando sobre confidencialidade das informações, fora do ambiente do grupo, sob nenhum pretexto, divulgar ou comentar sobre os dados ou suas fontes apresentados ou informados nas reuniões ou em contato direto entre os seus membros. Não convidar para as reuniões... Opa, saiu daqui. Não convidar para as reuniões do grupo pessoas que não estejam cientes e predispostas a honrar este protocolo. Participação. Sempre que solicitado nas reuniões ou em contato direto com um dos membros do grupo, fornecer todas as informações, dados, detalhes e experiências sobre o assunto. Quando esse não estiver afeto à sua administração direta ou não for do seu conhecimento, buscar reunir e transmitir o máximo possível de informações sobre o mesmo. E, por último, não menos importante, objetos comuns. Manter o espírito de camaradagem e o ambiente das reuniões do grupo desprovidos de quaisquer prevenções ou preconceitos que inibam ou causem constrangimentos aos seus membros, prejudicando a troca de conhecimentos, o nível e o bom andamento dos trabalhos. Trabalhar pelo reconhecimento da categoria e o aperfeiçoamento profissional dos membros do grupo. Então, nós vamos aí para a agenda do dia, né?
Então, às 19 horas, nós tivemos aí a abertura da reunião, agenda e leitura do protocolo. Às 19h15, a palestra do Marcelo Costa, Lei Geral de Proteção de Dados, tocando aspectos jurídicos. Às 19h45, o Gilmar Miranda falará sobre a Lei Geral também de Proteção de Dados, sobre os aspectos técnicos. Às 20h15, debate com perguntas e respostas. 20h25, agradecimentos. E 20h30, o encerramento da reunião. Agradeço aí ao Moacir Reis, ao Ricardo Crepaldi, que faz parte da atual gestão do Grupas, junto comigo, né, Antônio Gentil. E muito grato a eles pela participação, e sem eles dificilmente estaríamos no ar, tá? Porque sozinho dificilmente as coisas aconteceriam como estão acontecendo. Gratidão a vocês. Bem, as palestras, né, após as palestras nós teremos, será aberto as perguntas no chat do Zoom, né? Por favor, eu gostaria que vocês elaborassem as perguntas no chat, né, para não interromper as palestras dos nossos, tanto do Marcelo quanto do Gilmar, né? Bem, a primeira palestra vai ser realizada pelo Marcelo Costa. O Marcelo, ele está na gestão jurídica e administrativa, gestão de facilities, gestão patrimonial, LGPD, gestão financeira, na MC Advogados, e consultoria jurídica. MC Advocacia, de assessoria e consultoria jurídica. A palestra a qual ele vai decorrer para nós vai ser LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e Aspectos Jurídicos. Mas antes de dar a palavra ao Marcelo, o Marcelo ele é advogado e administrador de empresas, pós-graduado em Direito Imobiliário pela FMU São Paulo e em Gestão de Negócios no MBA FIA. É profissional na área de segurança há 35 anos, com especialização em segurança pública, privada e pessoal, em proteção de dados pessoais, LGPD, certificado pela TI Exames. Membro conselheiro do Grupas, tendo sido presidente em 2012 e vice-presidente em 2011. E atual membro do Conselho dos Ex-Presidentes do Grupas. Gerenciou corporativamente a segurança patrimonial de empresas centenárias no mercado varejista, como Casas Pernambucanas, por aproximadamente 16 anos, e uma breve passagem, porém considerável, pela RD, Raia e Drogasil. No início de 2015, somaram-se as áreas de facilities, de frota e copa executivas e correios, todos no gerenciamento direto. Gratidão, Marcelo, pela sua presença e segue em frente, meu filho. Valeu, Gentil, obrigado. Obrigado a todos pela oportunidade aí, pelo convite. E vamos aqui falar um pouquinho sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Primeiro, acho interessante o quanto a gente tem visto aqui. Estou com algumas revistas aqui na minha mesa. Uma fala: mega vazamento de dados coloca em risco grande parte da população brasileira. LGPD ainda assusta e gera dúvidas. Nova Lei Geral de Proteção de Dados exige que empresas se adequem à novidade. Falhas humanas ainda são as maiores causas de cyberataques. Pois bem, essa lei está lá. Desde 2018 que ela já está aí, não é? Deixa aí.
Só um segundo que eu não estou conseguindo. Aqui. Consegui. Então, desde 2018 que essa lei já está aí. E o que acontece, ela nasceu ela é praticamente a origem dela foi de uma lei que regulamenta também a proteção de dados na Europa, a GDPR, General Data Protection Regulation, Regulamentação Geral de Proteção de Dados. E isso, lá atrás, o que a gente já vivia estratégias aí nas empresas com relação aos dados nas empresas. A internet, como exemplo, a internet das coisas, o Big Data, a inteligência artificial, são alguns exemplos. E, com base nisso, e a lei europeia, é que nasceu a LGPD no Brasil. Essa legislação ela veio para fortalecer a segurança do indivíduo, a segurança da pessoa natural. Quem é a pessoa natural na LGPD? É o titular do dado. Isso a gente tinha lá atrás, a gente tem, vou falar mais adiante um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, a gente já tinha algo, mas com visão ao consumidor e não à pessoa, ao indivíduo. Tá? Em atenção aqui, a gente mostra que as empresas, os detentores de dados, entendem esse dado como sendo da empresa, e isso não é propriedade da empresa. A partir do instante que o titular concede às empresas os seus dados, é muito fácil o momento da coleta dessas informações. Porém, é mais rápido o instante da revogação, porque a lei obriga de imediato, a partir do instante do pedido do titular, que é a pessoa natural, a partir do instante que ela pede o encerramento das suas informações dentro dos dados daquela empresa, esse trabalho tem que ser da mesma forma que ele entrou rápido, ele tem que ser também de forma imediata o encerramento dos dados da empresa. Infelizmente, pelo estudo da Agência Nacional de Proteção Profissional de Privacidade de Dados, ela fez um levantamento e, infelizmente, a maioria das empresas ainda não se atentaram à implantação do cumprimento dessa lei. Não estamos falando aqui das empresas grandes. As grandes empresas, inclusive que têm negociações internacionais, essas obrigatoriamente se colocaram, atualizaram os seus sistemas internos de defesa de dados em cumprimento às leis externas, né? Já as micro e pequenas empresas, né, no Brasil, não tenho aqui esse dado agora, mas elas não estão atentando para isso. Até 2018, não tinha uma lei específica. Como era adotado o sistema? Através de normas, diretrizes, portarias, comunicações, enfim. Era um meio amplo, exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele, de certa forma, abrangia, sim, a proteção de dados, o banco de dados. No entanto, a visão dele era exclusiva ao consumidor e não à pessoa física, no caso da Lei de Proteção de Dados, ao titular. A Constituição, ela já adotava algo semelhante. Ela não especifica lá no artigo 5º, ela não especifica privacidade como um direito fundamental. Mas, na leitura mais aprofundada, entende-se, sim, que a nossa Constituição adota a privacidade como um direito fundamental e que deve ser protegido por lei regulamentar, como essa que nasceu agora. Tá? Falando de dados pessoais, eles estão em todos os lugares. Onde se comunica hoje em dia, os dados estão aí. A exemplo disso, para regulamentar também, a gente trouxe aqui o Marco Civil da Internet. Ele estabeleceu princípios de garantias, direitos e deveres para o uso correto da internet. Mas isso ainda não
dizia respeito à pessoa, à individualidade das informações da pessoa natural. Tá? Vamos tirar aqui um mito que tem se ouvido falar bastante: segurança de dados e privacidade de dados. Os dois não têm correlação. Quando se fala de segurança de dados, estamos falando lá de meios de proteção às informações contidas dentro da empresa e para evitar aí invasões nos seus sistemas. Já a privacidade de dados é direcionado exclusivamente à pessoa humana, à pessoa natural. Então, um trata dados da empresa, o outro trata a proteção à pessoa, ao titular. Essa lei ela veio para regulamentar o uso, a proteção e a transferência dos dados das pessoas naturais. Obriga as empresas também a investirem em cibersegurança, implantação de novos modelos de sistemas de compliance e exige a nomeação de um encarregado, o encarregado de proteção de dados. Mais adiante eu vou falar um pouquinho dele. O encarregado de proteção de dados é quem vai ser o interlocutor entre o titular e a empresa, e entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem é o DPO, ou o encarregado de proteção de dados? Ele é uma pessoa que ele tem que preencher os seguintes requisitos: conhecimento jurídico, gestão de projetos e segurança da informação, governança de dados, além de gerenciamento de crises e de serviços. Esses são alguns critérios para você poder nomear o encarregado de proteção de dados. Esse encarregado de proteção de dados, a gente cita mais adiante, é uma nova atuação multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Porque ele pode ser tanto funcionário da empresa, ele é fundamental a nomeação desse funcionário. Ele pode ser tanto funcionário da empresa como terceirizado. Só que, sendo funcionário da empresa, ele não pode ser um diretor de uma área, podia se pensar, o diretor de TI não pode. Ele tem que ter autonomia e não pode ter subordinação dentro da empresa. Ele tem que ter autoridade e competência suficiente para ele dialogar tanto com o titular e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Alguns pontos que as empresas, na implantação, têm que observar: revisão dos contratos. Todos os contratos terão que ser revistos, inclusive os contratos relacionados à lei trabalhista. Ainda não se sabe como os órgãos fiscalizadores se comportarão. Por que não se sabe? A lei é muito nova. Ela nasceu agora. Ela vai mudar a cultura dentro da empresa. E todos sabemos que mudança de cultura é muito sensível, porque você tem que trazer todo o seu público interno para esse novo modelo de gerenciamento de dados dentro da empresa. As respostas efetivas temos agora? Não, com o tempo elas virão. O DPO não existia, como eu disse há pouco, e passa a existir em caráter multidisciplinar. Ele pode, sim, desempenhar outra atividade dentro da empresa, com essa incumbência também de ser o encarregado de proteção de dados dentro da empresa. Como eu falei, empresas que já têm aí suas certificações, enfim, que exigem aí até um modelo de trabalho de execução diferenciada, essas vão se adequar com mais facilidade a essa nova lei. Para a implantação dessa lei dentro da empresa, há que se considerar
o envolvimento direto das áreas de TI e jurídico. Outras áreas, obviamente, vão fazer parte desse momento de implantação. No entanto, essencial é a participação dessas duas áreas, de TI e a área jurídica. A gente vai mostrar aqui um pouquinho dessa mistificação que surgiu. A gente tem escutado o pessoal dizendo que a lei vai vigorar a partir de agosto agora. Não é isso. A lei ela é de dezembro de 2018, como a gente bem viu. Só que, lá atrás, ela nasceu com poucas considerações, com poucos artigos sendo validados. Em questão de políticas no Congresso Nacional, essa vigência da lei foi postergada em vários debates, foram postergando até que, em agosto do ano passado, ela passou a vigorar. Em maio do ano passado, ela passou a vigorar. Agosto de 2021, ela somente o que trata das sanções administrativas é que vai passar a valer. Então, a lei já está aí, vai completar 1 ano agora da existência da lei, e muitos ainda estão pensando em implantar, ou seja, nós já deveríamos estar com a lei implantada, com todas as exigências da lei implantada dentro da empresa, mas muitos ainda vão começar a entender do que se trata essa lei. É criteriosa, não é simples a adoção desse modelo de cultura, dessa mudança de cultura dentro da empresa. Quais os riscos do não cumprimento dessa lei? A questão da coleta ao processamento e armazenamento dos dados pessoais dos usuários e, consequentemente, o não cumprimento pode impactar severamente nos resultados e na imagem da empresa. Uma vez que você entra num processo desse e surge esse ruído com relação à imagem, sabemos que é um pouco delicado a rebuscar o seu posicionamento no mercado, onde você acabou sendo penalizado pela autoridade nacional. Dentro dos principais riscos, o que se destaca é o elevado valor das multas. As multas podem chegar a 2% da receita da empresa, limitado a 50 milhões por infração. Por isso, a partir de agora, as pessoas vão começar a entender melhor, preocupados com a questão de valor. Valor de multa, sim, mas o que isso mais pode impactar? Como eu já falei, a imagem da empresa. Os afetos, ela tanto pode ser penalizada juridicamente como financeiramente. Aqui uns exemplos da Lei de Proteção de Dados, das multas aplicadas na Europa. Isso, por 2 anos, foi essa avaliação, a partir de maio do ano passado. Tá? Foram 237 multas no período de 2 anos, que chegaram a 467 milhões de euros. A maior multa foi de um pouco mais de 204 milhões de euros, e a menor, 118. Quais os principais motivos das multas? Falha na base jurídica e falha em segurança da informação. Os países que mais multaram: Reino Unido, a França e a Itália. E, as multas mais altas, Reino Unido, França e Itália, e os que mais multaram, a Espanha, a Romênia e a Alemanha. Quais os segmentos que foram mais multados lá? Aviação, hotelaria, serviços, operadoras e órgãos públicos. Isso é a título de curiosidade, tá? Consequências adicionais do não cumprimento da lei. Como eu falei, a reputação da empresa, o custo
de controle desses danos, retirada de certificações, a proibição de processamentos e responsabilidade pelos danos. Um alerta aqui. Quanto menos a gente conhece o assunto, mais a gente acha fácil. Por outro lado, quanto mais a gente passar a conhecer essa lei, mais a gente vai entender que precisa conhecer ainda mais. Não é simples como se vê, você pegando a lei, basicamente ela, em alguns pontos, ela é autoexplicativa, mas a lei é uma coisa, a escrita é uma, a implantação dentro da empresa, através de sistemas, o nosso próximo palestrante vai abordar muito bem sobre isso, é aí que está a problemática. E uma vez que o nosso público passar a conhecer e saber desse direito dele, com essa fragilidade com relação à carga pesada das multas, é a hora, sim, da gente passar, prestar atenção e abrir os olhos para isso. Tá? Eu vou deixar aqui uma sugestão nossa, uma indicação. Agora, nos dias 17 e 18 de setembro, a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD, ela está promovendo aí um encontro onde terão representantes nacionais e internacionalmente, totalmente ligados à Lei Geral de Proteção de Dados, e eles vão compartilhar conosco como essas empresas fizeram, o que estão fazendo e o que fizeram para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem tiver interesse, é muito rico, a gente já participou de alguns encontros desses, e muito esclarecedor também. Tá? Eu acredito que basicamente é isso, eu vou ficar aberto aqui para perguntas. Como eu falei, é um tema urgente, o tempo já passou, a lei já estava aí, não é? Mas, infelizmente, a gente não teve uma divulgação mais ampla da necessidade de exigência. As médias e pequenas empresas, como eu disse, não tiveram acesso a essa informação e são essas as que estão deixando um pouquinho para a última hora. Né? Então, é hora, sim, da gente levantar a cabeça, prestar atenção que ela chegou e é a partir de agora que eu vou ter que implementar, tá bom? Então, fica aqui o meu contato para quem tiver alguma dúvida, estou à disposição para as perguntas finais e, mais uma vez, agradeço aí ao Grupas pelo convite e por esse momento nessa fase que a gente está passando de afastamento e tudo, trazer esse novo modelo de reuniões do Grupas para esse nosso público. Parabéns e obrigado. Gratidão, Marcelo, pela sua apresentação, pela sua palestra esclarecedora, que só venha assim, agregar valores, né, ao nosso conhecimento para que o facility, né, o profissional de facility, possa entender e colocar em prática de uma maneira bem inteligente, né, diria, para que não sofra ações, né, e penalidades, né? Acho que a gente tem que sim tomar mais atenção naquilo que a gente faz, naquilo que nós produzimos e como saber trabalhar com essas informações que nos dados, né? Muito importante. Agradeço imensamente a sua apresentação e o apoio que você vem dando à nossa gestão, né? Isso é muito importante frisar. E eu passo a palavra ao Moacir Reis, né, nosso vice-presidente, para que possa dar sequência à palestra, né, apresentando o nosso colega aí, o Gilmar Miranda, né? Obrigado, Gentil. Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que foi brilhante. Esse é um tema muito interessante para todos nós. E agora a gente vai passar para a segunda parte da reunião, onde nós vamos ter o segundo palestrante,
que é o Gilmar Miranda. Ele é diretor executivo da Visum Consultoria e Tecnologia da Informação. Sobre o Gilmar, ele é um executivo da área de TI, com carreira em desenvolvimento em empresas de grande porte, atuando com ampla visão estratégica na gestão de projetos, desenvolvimento de processos de gestão da informação e planejamento e controle orçamentário em ambientes de alta complexidade. Ao longo da sua carreira, ele se especializou na estruturação de processos críticos e gestão da informação, monitorando e acompanhando os indicadores de desempenho, identificando desvios e definindo planos de ação para o cumprimento de metas. O Gilmar é graduado em Economia e é pós-graduado em Administração Financeira, com uma sólida vivência nos processos de transformação digital e, como já disse, na experiência da elaboração de planejamento estratégico. De antemão, agradeço o Gilmar e a palavra é sua, Gilmar. Fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigado, Moacir. Bom, gente, nossa conversa aqui vai ser passar um pouco dos aspectos práticos que a gente tem enfrentado nesse processo de implantação da LGPD em alguns clientes que a gente vem trabalhando. Nós atuamos já em empresas de diversos segmentos, né, envolvendo segmento financeiro, construção civil, setor de saúde, prefeituras, órgãos governamentais, e diversos órgãos aí dentro de vários variados tipos de empresa, né? Então, falando um pouco do aspecto prático, requisitos básicos da LGPD, eles são concentrados na primeira coisa, que é a necessidade de uma base legal para coleta e tratamento de dados pessoais, né? Não sei se vocês têm escutado muito, o que a gente mais escuta aí é a questão de ter um consentimento, né? E o consentimento é uma das 10 bases legais e é que a menos usa, que a gente menos vem utilizando no decorrer das nossas atividades aí. E além de tudo, por quê? O tal do consentimento, ele é uma coisa muito cara, como o doutor Marcelo falou anteriormente, ele diz que assim, é uma coisa que pode ser revogada a qualquer momento e isso pode gerar algum prejuízo para a organização, no sentido que ela se utiliza daqueles dados para poder exercer as atividades dela. Outro ponto é a questão de ter somente os dados necessários para uma finalidade específica e dentro de um período de tempo, ou seja, coletar somente os dados necessários para que a empresa possa exercer aquela determinada atividade ou aquele determinado tratamento e durante um período definido, né? A gente costuma dar um exemplo aí, empresas que costumam fazer alguns eventos, né? No caso, vamos pegar aqui o exemplo do Grupas aqui. Ele coletou uma série de dados agora, né, para poder realizar esse evento. Então, quais foram os dados que eles solicitaram? Nome, né, sobrenome, e-mail, empresa e a empresa e o cargo, né, se não me engano. E o que acontece? Ela se utilizou dessas informações ou se utilizará dessas informações para alguma finalidade. Por exemplo, possivelmente encaminhar algum e-mail, possivelmente oferecer outras palestras ou outros eventos que o Grupas pode realizar, né? Agora, tem essa questão do período de tempo, né? Quanto tempo eu vou precisar dessas informações? Isso tem que ser informado, de certa forma, para as pessoas, né? Estou falando que a Grupas precisa se adequar também, um pouquinho, tá? No período de tempo. Eu vou precisar somente para esse evento? Vou precisar, depois de um tempo, reter esses dados para poder enviar alguma informação, para poder realizar alguma outra atividade? Isso é uma coisa que as empresas vão precisar se questionar a partir de agora. Um outro ponto interessante é a questão do atendimento ao direito dos indivíduos sobre seus dados. Eles têm o direito de saber quais são os dados que a empresa tem deles, o que a empresa faz, com quem compartilha, por quanto tempo retém, qual é o processo de tratamento, enfim, uma série de informações que eles podem, o que precisam saber e têm o direito de exercer essa, vamos dizer assim, essa forma de saber o que a empresa faz com os dados deles. Um outro ponto também é a restrição à transferência internacional e ao compartilhamento de dados, né? A gente percebe que as empresas hoje, não sei se vocês têm observado, mas já a primeira sentença baseada na LGPD foi logo após, acho que uma semana depois da entrada em vigor. Ela entrou em vigor 18 de setembro do ano passado, de 2020,
E já na primeira semana após essa entrada em vigor, já houve a primeira sentença, que foi para uma empresa do segmento imobiliário, né? Foi um médico que comprou um apartamento, e a partir do momento que ele comprou esse apartamento, a vida dele virou um inferno. Começou a receber ligações de marceneiro, de arquiteto, de loja de material de construção, de empresas de armário. E ele registrou todos esses contatos e acionou a justiça e recebeu uma indenização por isso. Então, quer dizer que as empresas agora não vão mais poder compartilhar os dados? Não, podem, desde que haja, entre aspas, um consentimento que os titulares dos dados saibam que a empresa vai compartilhar os dados dele e autorize, de alguma forma, esse compartilhamento. Outro ponto é a questão, como o doutor Marcelo falou também, é a questão do agente de tratamento de dados, que é o encarregado de proteção de dados, que as empresas precisam, né, designar alguém. Existe a figura do controlador, que é a própria empresa, existe a figura do encarregado, né, de proteção de dados, que é, vamos dizer, o guardião do processo de proteção de dados das empresas. Tem a figura do operador, né, que são empresas, que eu acho que envolve muito esse setor de vocês, inclusive, que são empresas que tratam dados pessoais em nome do controlador, né, da empresa contratante, vamos dizer assim. O que é isso? Por exemplo, se vocês prestam algum serviço para uma empresa e vai precisar coletar dados pessoais ou acessar dados pessoais do cliente daquela empresa, de pessoas daquela empresa, isso daí é um trabalho de operador, né? Ele está exercendo atividade em nome da empresa contratante. Um outro aspecto também que o doutor Marcelo citou é a questão de adoção de medidas técnicas, né, de segurança administrativa para proteção de dados. Isso envolve aquele arcabouço de cibersegurança, como também questões de políticas, né, em relação ao tratamento de dados, que nesse caso, por exemplo, um exemplo clássico que a gente dá é a política de acesso remoto nas empresas, né? E com essa questão aí da pandemia, muita gente passou a trabalhar em casa, mas continua exercendo as suas atividades, continua realizando tratamento de dados pessoais. Então, a empresa, para se resguardar, precisa estabelecer algumas políticas nesse sentido, para que, caso haja algum problema, por exemplo, de invasão do ambiente de um funcionário que está em casa e os dados são roubados ou hackeados, a empresa precisa se resguardar disso daí. Olha, os funcionários foram orientados. Isso. Então, falhou, a gente está tomando as providências necessárias e vamos resolver isso daí, né? Um outro ponto também é a implementação do modelo de governança e privacidade de dados. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, isso aqui é uma série de perguntinhas que precisam ser respondidas para que as pessoas ou as empresas possam tratar de fato os dados pessoais dos indivíduos. E por último, foi uma coisa que veio da lei europeia, é a proteção de dados inserida nos processos de negócio da empresa, né? Na verdade, isso daí já faz parte do trabalho que a gente faz, mas, porém, existe uma questão, quando vai se formar um processamento novo, um tratamento novo, dependendo do tipo de tratamento, que é a questão do privacy by design, ou seja, já no desenvolvimento de um projeto novo, inserir os conceitos e requisitos de proteção de dados, né, do desenvolvimento de um produto, de um sistema ou de um serviço novo que a empresa vai fazer, que vai precisar fazer coleta e tratamento de dados. E a questão do privacy by default, que é simplesmente fazer com que todos esses requisitos sejam seguidos na prática. Então, como é que a gente vê que a lei impacta essas empresas? Primeira coisa, é dando mais poder aos indivíduos, são clientes, contratados, funcionários, terceiros, né, muitas vezes, sobre seus dados, e menos poder às empresas que coletam e processam esses dados. Um outro ponto é prestar contas aos indivíduos e aos órgãos reguladores, né? A gente tem visto aí muitas associações de funcionários de órgãos públicos entrando com ações contra determinadas empresas por tratamento indevido de dados pessoais. E algumas estão entrando até na justiça trabalhista, tá? Então, o que é bom fazer? Observar. Os órgãos que a gente tem visto que tem mais se utilizado dessa lei é o Ministério Público e o PROCON, né, no caso de empresas privadas. Aí, no caso do governo, é o TCU e a CGU que eles vão atuar mais forte. E outra coisa também é estabelecer canais e instrumentos de comunicação
tanto para os indivíduos quanto para esses órgãos reguladores aí. Que aí entra a figura do DPO para fazer esse meio campo entre a empresa e as pessoas e os órgãos reguladores também. Criar um processo, uma estrutura de gestão de dados de pessoas físicas, né? Categorizar essas pessoas, categorizar o tipo de dado, definir uma finalidade para aquele tratamento, verificação de gestão de acesso, documentar e registrar o histórico, movimentação e utilização dos dados, principalmente nessa questão de acesso, que a gente fala, é bom que haja acesso restrito, né? Controlar a finalidade, a temporalidade de utilização dos dados, ou seja, a partir do momento que eu coletei os dados, comuniquei a finalidade para o indivíduo do que eu iria fazer com aqueles dados, em qualquer mudança, isso precisa ser comunicado para ele novamente. E outra coisa é a questão da temporalidade. Por que eu vou reter o dado tanto tempo, né? Se eu não estou mais utilizando deles e se eu não comuniquei isso ao titular. E uma coisa importante também é a questão de tratamento diferenciado para um indivíduo que tem mais de um papel dentro da empresa, né? O papel de funcionário e o papel de cliente são papéis distintos. Não é porque ele trabalha na empresa que ele vai ter o mesmo tratamento, que achando que não vai precisar ter um tratamento igual o cliente né, que comprou um imóvel, que comprou alguma coisa, que exerce alguma atividade dentro como cliente da empresa. Ele tem direitos sobre o papel de cliente e sobre o papel de funcionário também. A empresa não pode chegar... A gente já pegou um caso aí de um cliente nosso que, por exemplo, compartilhava os dados dele com farmácia, com rede de farmácia, para ele poder comprar e ter desconto na farmácia, sem saber. Só avisava assim, ó, você pode comprar na farmácia tal, lá você vai ter desconto. Basta informar seu CPF. Então, o que a gente fala? Isso aqui não pode mais fazer. Você pode dar o benefício? Pode, mas agora tem que dar um aceitezinho, alguma coisa assim, algum documento formal dentro do contrato de trabalho, especificamente. Coisas desse tipo vão precisar mudar dentro das empresas aí. Tá? A ideia é o seguinte, não vai deixar de fazer nada. Ela pode fazer, porém, ela vai precisar observar determinados aspectos, né, em relação aos indivíduos, principalmente. E os desafios que a gente observa nisso daí? Primeira coisa é fazer a avaliação do que se tem em relação aos dados, quais são os dados que eu tenho, onde estão esses dados, quem acessa. Em questão da segurança, né, como os bancos de dados são protegidos, quais são os procedimentos de gestão e retenção de dados, quais são os meus planos de contingência, né, no caso de uma disponibilidade. Em relação aos contratos, verificar essa questão de contratos de empregadores, fornecedores e clientes, para ver se há necessidade de alguma mudança. Transformar os requisitos estabelecidos na lei em processos que sejam compatíveis e sustentáveis, que sejam passíveis de auditoria, né? Desenvolvimento de políticas institucionais de proteção de dados que sejam transparentes, aprovadas pela auto-administração e divulgadas. Essa palavrinha divulgada é interessante, que muitas vezes nós vamos fazer o trabalho, as empresas já têm esses procedimentos, né? E já fazem isso por si só, mas muitas vezes isso não está documentado, isso não está divulgado, né? A gente nunca começa do zero, é uma coisa bem interessante, porque as empresas já têm procedimentos do dia a dia, que ela já se utiliza de muitos requisitos da lei, né? Sem perceber que é da lei, porque a lei não está inventando nada, ela está somente solicitando que as empresas se organizem para isso, né? E também tem essa questão de comunicação e treinamento das pessoas, das organizações, quanto aos quesitos e conceitos da lei. Isso é muito importante. A gente fala, uma das primeiras atividades que a gente faz é um workshop, né? Para fazer um alinhamento de conceito, porque a gente chega na empresa, vai conversar com o pessoal da área de tecnologia, o pessoal está focado muito em segurança, o pessoal vai conversar com o pessoal da área de jurídica, o pessoal, não, porque nós temos que fazer isso, porque a lei tem que fazer isso, tem a questão da multa. Vai na área de, sei lá, financeira, já é uma visão completamente diferente, muitas vezes não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, a gente procura trabalhar essa questão do treinamento como a primeira atividade para alinhar o conceito e também para já mostrar que a empresa já está fazendo um trabalho de adequação, né? Esse caso dessa empresa que foi autuada, aí, que foi acusada desse processo que foi utilizado a lei de proteção de dados, o que ela fez? Uma coisa bem interessante. Ela rolou uma testemunha, né, de defesa, que era um dos corretores, o chefe dos corretores, e deu um tiro no pé.
porque o corretor falou o seguinte: nós nunca tivemos treinamento sobre essa lei, não sabia nem o que estava acontecendo em relação a isso. E isso que a gente faz de compartilhamento de dados é uma praxe do mercado, né? Não fomos orientados para não fazer isso. Então, ao invés de ajudar, acabou que ela se prejudicou mais ainda, né? Criar e rever o procedimento de conformidade em relação aos quesitos da lei e a questão da violação de dados, lembrando também que a violação de dados não é somente essa questão do vazamento em si, né? É qualquer evento que haja indisponibilidade, a questão dos dados de alguma forma, a falta de integridade também. Por exemplo, dá um problema no servidor de uma empresa, fica indisponível, alguém não consegue acessar, isso é uma violação, né? Apesar de não ter dado nenhum impacto mais sério, mas isso é bom que se registre isso para que evite esse tipo de coisa aí. Então, isso envolve a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados, qualquer evento que ocorra nesse sentido. Criar um canal de comunicação para entender tanto aos indivíduos quanto aos órgãos reguladores e a governança sobre os seus dados, né? E o que a gente chama de governança dos seus dados? São essas perguntinhas aqui, o que a gente chama de 5W2H da LGPD. A LGPD é pautada em 4 pilares, né? Envolve processo, pessoas, governança e tecnologia. E para cada tipo desse pilar, é bom que a empresa consiga responder quais são essas questões. Quais são os dados que estão sendo coletados? Por que esses dados estão sendo coletados? De quem são esses dados? Como esses dados estão sendo processados? Qual a finalidade de cada operação de processamento? Onde os dados estão armazenados? Por quanto tempo os dados são e devem ser retidos? Quem tem acesso? Por onde e para quem os dados estão sendo transferidos ou compartilhados, né? Essas são as perguntas-chave que a gente procura responder, que a gente procura evidenciar nas empresas para que ela fique em conformidade com a LGPD. E nós temos, assim, alguns pontos de atenção, né? Primeira coisa, a linha de atuação da empresa. Será que ela realmente precisa coletar determinados tipos de dados para exercer a finalidade dela? Tem a questão da responsabilização e prestação de conta, né? Quem é responsável pelo tratamento? A gente precisa identificar responsáveis pelo tratamento. A quantidade de agentes na cadeia, ou seja, por onde esses dados circulam, não internamente, como externamente também. A questão de operações de marketing, né, que onde muitas empresas ficam enviando muitas propagandas, e também tem essa questão de internet. É muito comum a gente chegar, fazer uma pesquisa de um determinado produto, daqui a pouco você começa a receber banner, começa a receber uma série de coisas. Vocês já estão tratando o seu dado através de inteligência artificial, né? As relações entre os agentes, no caso das empresas de facility, geralmente podem ser controladores, né? Além de exercer a função de operador também, né? A gente percebe o seguinte: as empresas controladoras estão querendo jogar responsabilizar os operadores com uma série de atividades que a relação com o indivíduo é o controlador, né? A questão de envio de dados por e-mail e WhatsApp é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Me manda uma cópia da sua identidade, me manda seus dados. Isso aí a gente tem visto muito também. Como fazer isso de uma forma segura, né? Questão de transparência, identificar de quem que é o ônus da prova, trabalho de conscientização, de processos de política, atendimento ao cliente, enfim, esses pontinhos aí. E tem um outro ponto aqui, a questão da planilha, né? A gente chega assim, muitas vezes vai entrevistar uma área e fala assim: você trata dado pessoal? Não, não usa o sistema. Você não usa o sistema? Não. Como é que você trabalha, então? Você não tem uma planilha, um arquivinho hoje? Aí o cara vai falar para a gente: não, planilha a gente tem, eu tenho uma planilhinha aqui. Quando você vai ver a planilha, é uma coisa assim monstruosa e está no disco, no HD do computador dele, sem nenhum processo de segurança. Ele faz o que quer, ele tira, coloca, leva no pendrive, sem nenhum controle, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente procura observar para resguardar a empresa de possíveis problemas aí. E o que nós fizemos, né? Nós desenvolvemos uma metodologia onde a gente fez um entendimento exaustivo da lei, né? Pegamos todos esses requisitos da lei, traduzimos em processo de negócio e desenvolvemos essa metodologia e, em paralelo, nós automatizamos esses processos dentro de uma ferramenta, né?
E como é que é o processo de implementação na prática? É exatamente isso. Ele contém 4 grandes etapas, né, que é de preparação da empresa para LGPD, estruturação das informações, desenvolvimento de ações de adequação e de governança, né? Dentro desse processo de preparação, o que que a gente faz? Faz os trabalhos de conscientização e alinhamento de conceitos e requisitos da lei, né? Bota as pessoas-chave da empresa e vamos tratar desse assunto específico aí para a gente nivelar o conhecimento de todos e para que todos falem a mesma língua. Dependendo do tipo de empresa, a gente faz uma avaliação de nível de conformidade e, baseado nesse resultado, a gente estabelece um plano de ação ou plano de adequação. E também a gente faz uma série de entrevistas ou de pesquisas também para a gente descobrir os tratamentos de dados realizados pela empresa. A partir do momento que a gente faz esse tipo de coisa, a gente começa a organizar as informações dos tratamentos de dados da empresa. Então, a gente gera um inventário de ativos de informação ou de tratamentos de dados, onde a gente coloca a categoria de pessoa, a categoria de dados, qual a finalidade daquele tratamento e levanta uma série de informações, estrutura uma série de informações para que aquele tratamento realmente fique adequado à lei. A gente mapeia também todo o fluxo de dados dentro e fora da empresa. É o ciclo de vida que a gente chama. Desde o momento da coleta, por todo o tratamento que ela faz dentro da empresa, inclusive fora da empresa, até o momento da exclusão desse dado dentro da empresa. E faz uma avaliação também em relação às medidas de segurança, né? É muito importante que a empresa, como é um arcabouço, né? A proteção de dados, até o doutor Marcelo mostrou muito bem essa questão da diferença entre proteção de dados e a questão da segurança, né? A segurança, ela é aquilo que protege os dados que a empresa trata, né? A questão do tratamento, ela envolve muito essa questão de base legal, do porquê, né? Do para que eu trato. E a segurança dá esse suporte nesse tratamento aí. Então, a partir do momento que os tratamentos de dados estão estruturados, né? E já preparados, organizados, a gente vai pensar assim, agora vamos adequar a lei. Então, como é que a gente faz esse trabalho de adequação? Essa parte do desenvolvimento, isso é um ciclo, né? Isso é para cada tratamento de dados mapeado dentro da empresa. O que é um tratamento de dados? Vamos pegar a área de recursos humanos. A admissão de funcionário é um tratamento de dados. Folha de pagamento é um tratamento de dados. Desenvolvimento de pessoas e treinamento é um tratamento de dados. Então, para cada tratamento desse, eu tenho que estabelecer uma base legal, ver quais são os direitos do indivíduo que eu preciso atender, ver se há um compartilhamento, mapear esse processo de compartilhamento e transferência, avaliar essa questão de decisão automatizada de análise de perfil. Isso daqui é uma coisa que não são todas as empresas que têm, mas que é muito importante. Nós já pegamos determinado tipo de algoritmo que ele fazia discriminação, né? E a discriminação é um dos princípios da lei, né? Que ela não pode haver discriminação nesse tratamento, utilizar do tratamento de dados para fazer uma discriminação. Avalia também toda essa questão do processo de retenção e descarte, gestão de acesso e também essa questão de riscos e impactos, né? A gente vai fazendo todo esse mapeamento de risco à liberdade, ao direito de liberdade do indivíduo, né? E dependendo do tipo de situação, tem uma ferramentinha que veio também da lei europeia que se chama Relatório de Impacto e Proteção de Dados. Então, a gente chega nesse ponto aqui, a gente vê que a empresa já está praticamente adequada. O que a gente ainda falta fazer? Em paralelo a essa atividade, esse trabalho de governança, ele é feito junto com o trabalho de desenvolvimento, onde a gente vê como a empresa fazer toda essa gestão desse processo de proteção de dados. A gente já desenvolve a política ou políticas de proteção de dados, depende muito do segmento, e também a questão dos avisos de privacidade, né? É muito bom a gente separar isso, porque a proteção de dados, as políticas, ela é distribuída dentro da empresa, as pessoas que trabalham na empresa. E a questão da privacidade, dos avisos de privacidade, é o que a gente vê nesses sites que a gente acessa aí, né? Alguns botam política, outros botam aviso de privacidade, mas ali vai mostrar para a pessoa o que a empresa está fazendo com os dados dele, como está tratando isso, com quem está compartilhando isso, etc., né? E, em paralelo também, a revisão e estruturação de contratos, né, para ver se há necessidade ou não de inserção de cláusula de proteção de dados. E estabelece também o processo de registro, tratamento e comunicação de violação de dados,
Dependendo do tipo de empresa, a gente gera também um guia de boas práticas em Privacy by Design, que nada mais é do que estabelecer requisitos de proteção de dados no desenvolvimento de algum produto, serviço ou até mesmo tecnologia, e também ajuda a empresa a estabelecer um plano de capacitação e gestão de mudanças, para que esse trabalho ele já venha inserido no dia a dia. E dependendo do tipo de empresa, a gente pode se utilizar do software ou não. Então, esse é o ciclo de implantação, são as atividades que a gente realiza em cada processo de tratamento de dados, de adequação das empresas aí. Bom, era esse o meu recado, procurei ser, Moacir, pegou no meu pé para ser o mais rápido possível. Eu também estou à disposição aí de todos para qualquer dúvida e agradecer também ao Grupas aí pelo convite. Obrigado, Moacir. Muito bem. Muito grato, Gilmar, pela sua apresentação. Acho que foi bastante, assim como a do Marcelo, bastante enriquecedora para todos nós, né? E nós passamos agora para uma outra parte aí da nossa reunião, que são as questões que os nossos, que as pessoas que estão assistindo levantaram, né? A primeira delas vem do Francisco Alves. Ele tá perguntando para os dois, na verdade, para o Gilmar e para o Marcelo, né? Com a criação da agência reguladora, as normas já foram divulgadas para os agentes fiscalizadores? Respondo? Pode ser, Marcelo. Eu citei lá com relação aos agentes reguladores. Veja, não se sabe ainda como ele vai se comportar. É uma autoridade, é uma agência que nasceu agora também. E não podemos falar de um Ministério Público, de um PROCON, que já estão aí instituídas, enfim, sabemos como adota. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por ter nascido agora, a gente vai esperar amadurecer para entender qual é o comportamento dela com relação ao tratamento das sanções administrativas. Acredito que respondeu, não? Eu estava com a câmera fechada, me desculpem, estava com a câmera fechada aqui. Não, mas foi bem esclarecido. Gilmar, você quer complementar? Não, estou de acordo com o doutor Marcelo, é exatamente isso mesmo. A agência foi estabelecida agora, ela foi estruturada nesse primeiro momento, né? Ainda está montando os processos internos. A gente acredita que nesse primeiro momento ela não vai atuar de forma, vamos dizer assim, consistente, não. Ela ainda está se preparando para isso. A gente vai esperar um pouquinho mais para saber. Agora tem essa questão, né? PROCON, Ministério Público, que já estão se utilizando da lei e associações, né? Um que a gente também tem observado muito é o IDEC. O IDEC ele tem feito uma série de questionamentos a uma série de empresas, inclusive cliente nosso, em relação a essa questão de tratamento e proteção de dados pessoais, né? Inclusive, teve um laboratório, uma rede de laboratório grande do Brasil, que ia lançar um novo produto. Eles imediatamente fizeram uma carta solicitando uma série de informações. E acabou que esse laboratório não liberou esse produto, não colocou esse produto em prática, tá? Então, é isso que está acontecendo, é isso que tem que ficar de olho. Muito bem. Temos mais agora uma questão do Antônio Gentil, nosso presidente. Eu gostaria que o Gilmar comentasse e, se necessário, o Marcelo, aliás, que o Gilmar respondesse e, se necessário, o Marcelo complementasse ou comentasse. O Gentil pergunta: o que fazer em caso de vazamento de dados? Bom, a questão do vazamento é um assunto bem interessante, ele é muito sensível, né? Porque, imagina só, todas as empresas, há invasão, né? A JBS agora teve uma invasão, onde os dados foram bloqueados, teve que pagar 10 milhões para poder liberar os dados dela, né? Agora, vamos pensar uma coisa. Se invadem a NASA, se invadem a CIA, se invadem o FBI, não vai invadir a nossa empresa? Isso pode acontecer, sim, né? Quanto mais a empresa está em voga, mais a chance dela ser invadida. Mas o que acontece? Vamos supor que houve um caso de invasão. Se a empresa demonstrar que tomou todas as medidas necessárias
para essa questão de proteção de dados, né, e a questão de segurança também, que aquilo foi um fato isolado, a gente acredita que não vai, isso na Europa tem acontecido, tá? E isso daí que a gente tem visto, que não há maiores problemas em relação a isso. A empresa ela é notificada, porém ela não sofre nenhuma sanção, né? Desde que aquele... Agora, se repetir, a gente percebe que a empresa não tomou as medidas necessárias e aí ela pode sofrer alguma sanção. Algum comentário, Marcelo? Não, não. O Gilmar respondeu bem. Tá bom. Bom, agora uma questão do Crepaldi para o Marcelo. Quais as obrigações das evidências, se elas precisam ser físicas, e qual o nível exigido para a segurança jurídica? Tá. Bom, eu não entendi a primeira pergunta dele aí. Eu vi aqui, mas eu não entendi a primeira pergunta. Espera aí. Oi, deixa eu falar então, vai. Fala, Marcelo, pode fica mais fácil. A A questão questão das jurídica eu evidências. já te tenho a resposta. A questão jurídica é assim, é no limite da lei. Qual é o limite? É o limite da lei, entendeu? Tudo depende de qual foi o ato não cometido, enfim, e a penalidade, a punição vem depois. Então, só que tem o limite da lei. Então, tudo depende do caso em si, entendeu? Agora, a primeira pergunta tua não entendi. Sim, da evidência dessa, por exemplo, da concordância, né? Você fala assim, não, pegaram meus dados, eu nunca concordei com nada e por isso que eu estou entrando na justiça. E aí você tem um aceite, um ok, alguma outra coisa. Qual o nível de aceitação, né, dessa evidência, né? E por quanto tempo ela tem que ficar guardada? Eu acho que eu entendi que isso pelo período. De qual lado Essa você está questão falando? Você está de falando do qualquer lado tipo, da empresa ou o titular? do lado da empresa. Do lado da empresa, ou para ela se resguardar. Bom, vamos lá. Eu vou tentar te responder aqui, porque eu ainda não entendi a pergunta. Primeiro como o Gilmar há pouco disse, você é responsável pelos dados que você coleta do titular, da pessoa natural, certo? Ponto. Vazou, primeiro eu preciso saber para onde vazou, eu preciso saber a origem. Quem passou a informação para alguém? Uma vez que eu tenho isso, ótimo, eu já sei qual é a fonte. Quem é o responsável por aquele dado? Todos que estão no ciclo de atuação ali. Então, uma vez que eu tenho que comprovar, não é o fato de eu alegar que a empresa vazou os meus dados, que não basta isso. Eu também, como titular, eu tenho que materializar aquela minha reclamação. Uma vez que chega na empresa, a forma mais fácil de tratar isso é de portas abertas. Está comprovado porque a penalidade acaba sendo menor depois. Se eu alegar ignorância e desprezar aquela reclamação, com certeza, uma vez comprovado, a penalidade vai ser maior. Tem até uma outra pergunta a esse respeito aí que eu disse aqui, é de forma muito clara, muito aberta, que tem que ser tratado, você entendeu? Respondi? Posso Sim, só dar uma Marcelo. complementadinha, rapidinho? Acho que eu peguei um pouco do contexto dele, né? Como é que eu vou evidenciar que a pessoa consentiu e que a empresa pode tratar o dado? Existe aquela questão das bases legais, tá? As bases legais, elas são 10 bases legais, né? E para cada base legal a gente tem que evidenciar. Por exemplo, se a pessoa é um cliente que trabalha, e a empresa presta o serviço baseado no contrato, a evidência é esse contrato firmado entre a empresa e o cliente, né? Por outro lado, tem também a questão do consentimento, né? Se a pessoa deu aquele consentimento é válido até que a finalidade do tratamento seja atingida, conforme você mesmo falou, e também, ou quando a pessoa pede a revogação desse tratamento. E existem outras bases legais também, no caso de empresa de saúde, a questão de tutela de saúde, muitas vezes não preciso pegar um consentimento, eu estou baseado na questão de tutela de saúde e tem uma lei da ANS, por exemplo, que me resguarda daquilo. Então,
Isso depende muito do tipo de segmento, do tipo de tratamento. Para cada tratamento tem que ter essa base legal. Entendeu? É isso que você queria, que você perguntou? Sim, concluiu. Obrigado. Pessoal, eu só gostaria de pedir que a gente fosse um pouco mais objetivo nas respostas, porque a gente está com algumas questões ainda para ser respondidas e a gente vamos correr para a gente, se a gente consegue responder a todos, tá bom? Tem uma segunda pergunta do Crepaldi, que é para o Gilmar e o Marcelo. Como fazer o uso indiscriminado do WhatsApp dentro das relações comerciais entre empresas e ou pessoas físicas? Qual ou quais os riscos e o que fazer? Ô, Gilmar, eu acredito que você tem mais propriedade porque isso está falando mais de sistema, né? Sistema de segurança dentro da empresa. A questão do WhatsApp, ele é o que a gente tem visto. Muitas empresas trabalham com essa questão de WhatsApp, né? Porém, é aquela coisa, o uso indiscriminado em que sentido? Por exemplo, as pessoas encaminham documentos solicitando pela empresa, né? Me manda um WhatsApp com a sua carteira de motorista, por exemplo. Esse tipo de coisa, ele é proibido? Não necessariamente. Ele pode ser feito desde que, vamos supor, seja um WhatsApp corporativo, que a pessoa tem uma política de recebimento de documentos e que imediatamente após o recebimento e após baixar aquele documento, por exemplo, ela faça a exclusão desse documento. Então, é nessa linha. Isso depende muito de caso a caso, tá? Eu tenho uma pergunta aqui do Roberto Wagner para o Gilmar. Dei meus dados para uma empresa para um tipo de serviço, mas qual a garantia que eu tenho que meus dados não serão usados para outros fins? A empresa tem que informar o que ela vai fazer com aqueles dados. Ela tem que te informar por que ela está com aquelas perguntinhas, né, que eu falei anteriormente. Se qualquer coisa que ele fizer e for demonstrado que ele cometeu algo diferente daquilo, ela pode ser denunciada, pode ser processada, inclusive. O Gilmar, deixa eu só somar com essa sua resposta. O que acontece? Se o titular tiver dúvida, ele tem o direito de perguntar para a empresa o que ela está fazendo com o dado dele, e mais, a empresa tem 15 dias de prazo para responder a ele. Então, se ele tem dúvida com relação ao dado dele dentro daquela empresa, a empresa tem a obrigação de respondê-lo em até 15 dias. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Vantuir que eu acho que o Gilmar já respondeu, mas ele pergunta, né, se no Brasil já teve aplicação de multas por uso indevido de dados por empresas e bancos, né? O Gilmar falou sobre uma empresa de construção civil, né, que foi multada em razão de fornecimento de dados de um cliente que comprou um apartamento, né? Eu acredito que responde a pergunta do Vantuir, mas se o Marcelo tiver algum outro exemplo, fique à vontade. Desculpa, você pode repetir? Eu estava lendo outra pergunta aqui. Se no Brasil já teve aplicação de multas por uso indevido de dados por empresas e bancos. Sim, o Gilmar também já deu, inclusive, exemplo. Foram não pelas sanções da lei que entra agora em vigor, as sanções administrativas, mas através do Ministério Público e PROCON também. Já teve, sim, bastante. Bom, temos aqui uma pergunta da Maria Aparecida Alves da Silva. O Dr. Marcelo informou que os encarregados de proteção de dados deverão ser registrados. Onde e como funcionará isso? A quem se reportar? Muito boa. Ele não precisa ser registrado. Queria desculpar aí se eu deixei isso como um ponto principal. Ele pode ser CLTista, funcionário da empresa ou contratado de terceiros, tá? Sendo CLTista, eu ainda citei lá a questão da multidisciplinaridade. Ele, funcionário da empresa,
que desempenhe outra função, também com essa incumbência de ser o encarregado de proteção de dados da empresa. Veja, ele responde lá, exemplo, ele trabalha, um advogado e trabalha no jurídico, é um advogado júnior, desenvolve as atividades dele dentro do departamento jurídico, ótimo. Enquanto ele, advogado júnior da empresa dentro do setor, ele responde para o diretor ou para o gerente jurídico lá. Agora, enquanto encarregado de proteção de dados, ele não tem subordinação ao chefe dele. A interligação entre o titular e a empresa, e entre a autoridade nacional e a empresa, o interlocutor nessas relações é o encarregado de dados, tá? De proteção de dados. Ficou claro? Temos uma outra pergunta da Maria Aparecida. A empresa deverá consagrar contrato de prestação de serviços para esta finalidade? Seria aliança do jurídico e TI? É isso? Eu acho que serve aí tanto para o Marcelo quanto para o Gilmar responder. Ou para os dois. É o que eu falei, talvez no finalzinho lá de uma lâmina minha. Outras áreas vão ser envolvidas na implantação dessa nova política dentro da empresa. RH, questão das informações que detém. No entanto, essencial e exclusivo tem que ser TI e jurídico. Todos os contratos vão ser revistos. Contratos da relação com os clientes e o cliente interno da empresa também, os funcionários. Eu bem citei lá a questão de contratos trabalhistas também. Então, sim, a empresa deverá consagrar contrato de prestação de serviço para essa finalidade. Não é para essa finalidade. Outro ponto, não é só essa finalidade. Uma vez que eu incorporo isso dentro da empresa, eu vou mudar a cultura da empresa com relação à preservação desses dados. Gente, mudar cultura é muito sensível e é delicado, e não é simples. Quer complementar? Essa é a última pergunta. Algum comentário, Gilmar? Não, está perfeito. Então tá bom, gente. Muito obrigado pelas respostas, pelas perguntas. Eu sugiro que, após a reunião, se vocês tiverem, alguém que quiser mais informações, tanto do Dr. Marcelo quanto do Gilmar, eles têm aí os endereços deles, vão estar na gravação do YouTube, né? E vocês acho que podem entrar diretamente em contato com eles para eventuais dúvidas, tá bom? Nós vamos para a última parte, onde eu passo a palavra novamente ao nosso presidente para os agradecimentos e comentários finais. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a participação do Gilmar, do Marcelo, muito grato pela explanação e pela disposição, né, a quais eles dedicaram ao Grupas, né, e com maestria responderam assim as dúvidas, né, perguntas, curiosidades com relação à lei, né, essa nova lei que já está em prática, né, não é em agosto, mas já está rolando aí já há algum tempo, aí como foi exposto. E com muita sabedoria, né, e com simplicidade, conseguiu sim esclarecer as dúvidas decorrentes. Agradeço imensamente a participação dos dois e grato, sempre grato por vocês, tá? E aos ouvintes, aos participantes, tá? Que enriqueceram com essas perguntas, né, a nossa reunião. Esse é o Grupas, né? É dividir, é fazer as coisas acontecerem com simplicidade. Isso é importante. E dando sequência, né, ao nosso
a nossa reunião. Nós vamos para a foto, né, do Zoom, né, para a nossa capa, para o nosso site, né? Então, para vocês deixarem aí as câmeras, vamos dizer, abertas, né? Sorrisinho. É isso aí. Obrigado. Aí, Ricardo. Pronto. Que bom. Isso aí vai para o arquivo, hein? Depois eu tenho direitos autorais aí. Eu não, né? O grupo, né? Obrigado, pessoal. Agradecendo ao... Nós vamos para o encerramento, né, da nossa conversa. Agradeço novamente ao Moacir Reis, ao Ricardo Crepaldi pelo apoio, né? Quanto a fazer acontecer essa reunião nesses novos moldes, né? E o apoio que eles sempre estão nos dando para que as coisas aconteçam. Aos palestrantes, ao Marcelo Costa, ao Gilmar Miranda, gratidão. E ao Conselho dos Ex-Presidentes do Grupas, né, que sempre estão nos apoiando nas medidas, nas atitudes, na sequência, né, sempre assim, nos puxando até a nossa orelha, né, para o caminho é esse ou aquele, Antônio, vamos seguir dessa forma que as coisas se darão bem, né? E sempre ouvindo esses amigos, esses conselheiros, né, para que as coisas aconteçam dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Seguindo o nosso protocolo. Então, ao Francisco Alves, nosso atual presidente do Conselho dos Ex-Presidentes, o Francisco Abrantes, o vice-presidente, né, o Vantur Ribeiro, o Bernardino Costa, o Carlos Escobar, o Adilson Pellegrino, o Oswaldo Lobo, ao Marcelo Costa e ao Ricardo Crepaldi. Eu só, antes de você falar o boa noite, eu queria fazer um agradecimento especial também ao Wilson Nascimento, que está assistindo a nossa reunião e que também tem contribuído bastante aí para a organização dessas reuniões. Wilson, muito obrigado, viu? Em tempo, Wilson, gratidão. Obrigado, prazer estar com vocês. Obrigado, Wilson. O calendário das reuniões do Grupas em 2021, nós tivemos em fevereiro o tema Contratando Pessoas nesses novos tempos de autocuidado para facilitar a superação. Em março, Facility Management no segmento da saúde. Em abril, Tecnologia de Segurança reduzindo custos na gestão do FM. Em maio, Técnicas em manutenção segura de carpetes para a gestão do FM. Em junho, a importância da transparência e compartilhamento da gestão do FM. E hoje, Lei Geral de Proteção de Dados para o FM. Para agosto, nós vamos ter o apoio à feira da EGESPO, que está sendo feita pela Galim. E já está cravado em novembro, né, a nossa cerimônia de posse da gestão 2022. Aos nossos patrocinadores, gratidão. Não se esqueçam que a razão do Grupas é você. E até dia 26 de agosto, lembrando que essa reunião está sendo gravada e será disponibilizada futuramente no YouTube. Obrigado, pessoal, pelo apoio e pela participação. Vamos em frente. Boa noite, Tom. Todos. Boa noite. Até a próxima. Abraço. Tchau. Boa noite. Obrigado.